Olá, bem-vindo à quarta aula do curso Assistente de Recursos Humanos. Como já é normal em nossas aulas, antes de iniciarmos, vamos relembrar um pouco sobre o que aprendemos na aula anterior. Em nossa última aula, vimos que a entrevista é um método que tem grande importância no processo de seleção, pois permite um primeiro contato face a face com o candidato. Vimos também que para aproveitarmos ao máximo a entrevista e extrairmos do candidato o máximo de informação necessária, precisamos fazer um planejamento da entrevista e, consequentemente, saber qual o perfil ideal que o candidato precisa ter para ocupar a vaga em questão. Outro assunto abordado na aula anterior foram as informações que precisamos ter em mãos durante a entrevista. Informações como salário, benefícios, local de trabalho, folga, entre outras. Vimos como realizar uma entrevista comportamental, que consiste em investigar o comportamento passado do candidato em situações similares às que ele poderia vivenciar na vaga em questão. Vimos também que a escolha do local da entrevista é muito importante. É essencial escolhermos um local tranquilo, sem barulho ou interferências, onde possamos conversar a sós com o candidato. Aprendemos algumas técnicas para tirar informações do candidato no melhor que ele pode fazer. Para que você possa fixar melhor, vamos relembrar algumas dessas técnicas. Lembre-se, é preciso manter o clima da entrevista ameno, sendo natural e amigável com o candidato. Também precisamos deixar o candidato à vontade enquanto ele pensa para responder às perguntas. Outro ponto importante é de como manter o controle da entrevista. Como foi relatado, alguns candidatos são habilidosos em inverter a situação e fugir do assunto que estava planejado para a entrevista. Aprendemos então que quando isso acontecer, temos que interromper o candidato e tomar as rédeas da entrevista novamente. E assim terminamos a revisão de nossa aula anterior. Como já relembramos um pouco os temas abordados durante a aula passada, vamos continuar com a nossa quarta aula. Clique no item do telão para conhecermos os assuntos que serão abordados durante esta aula. Conceito de cargo. Descrição e análise de cargos e métodos de coleta de dados sobre cargos. Ufa, teremos bastante material para estudar nesta aula. Porém, não se preocupe em decorar, e sim em prestar atenção e entender cada um dos conceitos. Todo o material estudado durante as aulas encontra-se em sua apostila para futuras consultas. Após fazer essa aula, você terá aprendido a definir, analisar e descrever cargos. Entenderá como funcionam os modelos de cargos e como isso afeta as práticas de RH. Muito bem, vamos começar o assunto desta aula definindo o cargo. Clique no termo do telão para conhecermos a definição de cargo. Cargo nada mais é do que a junção de todas as obrigações, deveres e responsabilidades de um funcionário dentro da empresa. Vamos tomar como exemplo a função do porteiro da empresa. O cargo de porteiro tem como finalidade recepcionar, identificar e impedir a entrada de pessoas estranhas. Além disso, o porteiro é uma pessoa que lida diretamente com o público, ou seja, com todas as pessoas que entram na empresa. Portanto, ele precisa ser muito bem educado, falar português corretamente, conhecer os horários de funcionamento da empresa, conhecer muito bem o prédio da empresa e seus departamentos para poder passar informações para quem chega, entre outros. Além disso, ele precisará saber lidar com o PABX, rádio amador ou qualquer outro instrumento, com o qual ele possa se comunicar com os demais setores da empresa.
Como você pode comprovar, o cargo de porteiro compreende todas as atividades que este profissional deverá desempenhar na sua função diariamente dentro da empresa. Isso tudo é bastante simples e pode até parecer óbvio. Por isso é importante que as empresas tenham a descrição de seus cargos para uma melhor estrutura. Observe com atenção o desenrolar da história e comprove. Débora, precisamos contratar um novo contador. Por qual motivo? O Pedro, que trabalhava como contador aqui na empresa, pediu demissão pois passou em um concurso público. Pois bem, Isabela, contrate um novo contador para ocupar o cargo deixado pelo Pedro. Mas lembre-se, este novo contador terá os mesmos deveres, obrigações e responsabilidades do contador anterior. Você terá que saber detalhadamente quais são as funções do Pedro para poder passar o cargo ao novo contador. Ai, meu Deus, e agora? Fique calma, Isabela, pois vou ensiná-la como fazer isso. Você terá que recorrer à descrição de cargo. Nossa, o que é isso? Muito bem, vamos ver o que é isso antes de prosseguirmos com a história. Clique no termo do telão para conhecermos a definição de descrição de cargos. A descrição de cargos é o processo através do qual se descreve o que cada ocupante de cada cargo faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. Quais os requisitos físicos e mentais que uma pessoa precisa para ter um bom desempenho neste cargo? Temos aqui no telão um modelo simples de questionário de descrição de cargos. Este é um dos tópicos fundamentais do curso. É a partir da descrição de cargos que são desenvolvidos vários trabalhos de recursos humanos. Vamos testar seus conhecimentos com um rápido exercício. Escolha sim ou não. Parece que a Isabela está passando por um processo de descrição e análise de cargos em sua empresa. Vamos dar uma olhada. Sabe, Isabela, aqui na empresa estamos com um sério problema. E essa pergunta que você me fez sobre descrição de cargo me chamou a atenção. Nós ainda não temos isso feito aqui de forma correta, ou seja, não temos uma descrição detalhada dos cargos da empresa. Quero aproveitar que tenho sua ajuda e fazer isso para que no futuro tudo fique mais fácil aqui no departamento de RH. Isabela, vamos iniciar um processo de descrição e análise de cargos aqui da empresa. Eu vou treiná-la para fazer a coleta de dados. Coleta de dados? Sim, nós vamos coletar todas as informações possíveis sobre os cargos. Queremos ter um manual organizado com cada cargo da empresa. O que cada um faz, quando, como, por quê e quais os requisitos e condições de trabalho de cada cargo. E como vou fazer isso? É isso que vou te ensinar. São 3 os métodos de coleta de dados utilizados: questionários, entrevistas, observação. Nós vamos utilizar um método combinado, ou seja, que combina 2 métodos. Você fará entrevistas e algumas observações para esclarecer as dúvidas. Nossa, nós temos 300 funcionários. Vou ter que entrevistar todos eles? Não, um integrante de cada cargo basta. 2, se você tiver alguma dúvida e achar necessário. Como vimos na cena, são 3 os tipos de coleta de dados: entrevista, questionário e observação. Clique no item Entrevista para conhecermos melhor esse método. Primeiro, entrevista. Entrevista é o método mais utilizado atualmente e um dos melhores. Existem 3 tipos de entrevistas: individual, com um único funcionário; com grupos de funcionários do mesmo cargo; ou com o supervisor do cargo. É recomendável para cargos de todos os grupos ocupacionais, operacionais, administrativo, etc., e para todos os níveis.
A vantagem desse método é que as informações são obtidas através de empregados que melhor conhecem o cargo. Por estar frente a frente com a pessoa, você tem também a chance de esclarecer dúvidas e discutir. A desvantagem é que se a pessoa que faz a entrevista não for bem preparada, pode fazer confusão com os dados, conduzir mal a entrevista e, consequentemente, causar reações negativas. Além disso, esse método exige a paralisação do empregado entrevistado. Clique no item Questionário para conhecermos melhor esse método. Segundo, questionário. A aplicação de questionários é uma maneira mais rápida e barata de realizar a coleta de dados. O questionário deve ser estruturado de modo semelhante ao roteiro da entrevista. Os questionários são distribuídos aos funcionários de um determinado setor, que preenchem e os entregam aos supervisores do respectivo setor. A vantagem do questionário é que pode ser preenchido por um número maior de empregados. Isso proporciona uma visão mais ampla do conteúdo do cargo e é mais rápido e econômico. A desvantagem é que exige um planejamento cuidadoso e, mesmo assim, a qualidade das respostas não é tão boa. Esse tipo de coleta de dados não é indicado a cargos operacionais. Clique no último item, Observação, para conhecermos melhor esse método. Terceiro, observação. O método é aplicado apenas a cargos simples, repetitivos e rotineiros. Em geral, utiliza-se um questionário para ser preenchido durante a observação. Deve-se observar o trabalho sendo executado e complementar com observações e perguntas. A vantagem neste método é que os dados obtidos são altamente confiáveis, já que são observados e não sofrem influência de quem realiza. Também não requer a paralisação do ocupante do cargo. Por outro lado, o custo é elevado e exige longo tempo dos funcionários envolvidos. A falta de contato verbal com a pessoa que executa a tarefa não permite que se obtenha dados completos e relevantes. Esses métodos podem também ser usados combinados, ou seja, você pode usar dois métodos, um complementando o outro. Apenas para fixar melhor este tópico, vamos fazer um exercício. A respeito da descrição de cargos, clique sobre as alternativas verdadeiras para selecioná-las. Bem, aqui vão algumas dicas para que você se dê bem na hora de realizar uma entrevista para análise e descrição de cargo. Existem alguns pontos que devem ser observados ao realizar uma entrevista. Primeiro, ao iniciá-la, procure quebrar o gelo, informando ao empregado sobre a finalidade da entrevista. Segundo, procure também se adaptar e adaptar seu vocabulário ao nível da pessoa que está entrevistando. Terceiro, saiba ouvir, preste atenção e deixe a pessoa à vontade para falar, apesar da necessidade de controlar para não perder o foco da entrevista. Quarto, evite emitir opiniões e tome nota à medida que for recebendo as informações. Quinto, ao finalizar a entrevista, leia, organize e faça mais anotações que julgar necessárias. A Isabela não se saiu muito bem nessa primeira entrevista com um dos funcionários da empresa, por isso pediu ajuda a Débora. Acompanhe a conversa da Débora com Isabela. Eu vou realizar uma entrevista com você para lhe mostrar como se faz. E aí você fará com os outros funcionários. Tudo bem. Eu vou seguir este roteiro aqui, que será o mesmo que você seguirá. Preste bastante atenção, pois eu farei com você exatamente como deve ser feito. Tudo bem, Débora. Então vamos começar. Isabela,
Vamos iniciar um processo de descrição e análise de cargos aqui na empresa. O objetivo é organizarmos cada vez mais a nossa empresa. Para isso, entrevistaremos pelo menos um integrante de cada cargo. Tenha em mente que você não está sendo avaliada. Farei várias perguntas a respeito do seu cargo e é importante que você me passe o maior número de informações possíveis. Tudo bem para você? Podemos começar? Podemos. Diga-me seu nome completo, cargo, departamento e seu superior direto, ou seja, a pessoa responsável pelo seu trabalho. Isabela Cristina Fontes. Eu sou assistente de RH. Meu departamento é o RH. O responsável é o gerente de RH. Você possui subordinados? Não. Muito bem. Agora me fale resumidamente o que você faz. Sou responsável pelo recrutamento e seleção de pessoas, coleta de dados para descrição e análise de cargos e também por rotinas de departamento pessoal. Certo. Agora vamos desmembrar isso. Você vai me falar detalhadamente a respeito de cada uma dessas atividades. Preciso saber como, quando e por que são realizadas cada uma delas. Para facilitar, vamos dividir as tarefas em 3 grupos: tarefas diárias, tarefas periódicas, semanais, mensais e etc., e tarefas ocasionais. Vamos começar pelas tarefas diárias. O que você faz diariamente? Diariamente, eu realizo recrutamento e seleção. Organizo e controlo o arquivo de documentos do departamento pessoal. Antes de me falar das tarefas periódicas e ocasionais, você deve me descrever como realiza as periódicas. Como você faz recrutamento? Eu coloco anúncios em jornais e... Certo. E se você fosse contratar alguém para sua função, quanto tempo de experiência você julgaria necessário a pessoa ter? Para ser bom na função, acredito que 1 ano pelo menos. Qual a formação necessária? Ensino médio completo e curso de assistente de RH. É necessário algum conhecimento específico? Informática e familiaridade com programas de folha de pagamento. E quais seriam as competências, características pessoais que você julga necessário a pessoa ter para desempenhar adequadamente essa função? Relacionamento interpessoal, comunicação, ética, atenção, visão global e motivação. Ok, não vamos fazer a entrevista completa porque acho que você já pegou mais ou menos como funciona. E você terá o roteiro de entrevista para te auxiliar. Mas além dessas questões que foram abordadas, você também deverá checar complexidade e iniciativa, procurando saber até onde vai a liberdade para tomar decisões do empregado e como seu superior imediato o controla. Deve checar também responsabilidade por erros e contatos com terceiros. E não se esqueça de questionar sobre responsabilidade por equipamentos ou bens. Compreendeu? Acha que pode fazer? Compreendi. Se eu tiver dúvidas, te procuro. Com certeza terei. Olha aqui, Isabela. Após a organização dos dados, a sua descrição de cargos fica assim. Interessante, parece fácil. Bem, nem tanto. Em alguns casos, as pessoas sentem dificuldade para responder as perguntas, pois nunca haviam parado para pensar no que fazem. Você precisa ter paciência e transmitir tranquilidade a elas. Além de ser observadora, atenta, organizada e fazer muitas perguntas. Após a organização dos dados, você passa o documento elaborado para o funcionário e seu supervisor aprovarem. Com esses dados, montaremos nosso manual de descrição de cargos. O processo de descrição de cargos parece simples, mas exige muita habilidade de quem o faz. E antes de iniciar o processo, é importante que você faça um planejamento de 4 etapas. Clique em cada um dos itens para conhecermos as etapas. 1. Determine os cargos que você deseja descrever. 2. Elabore um cronograma,
uma sequência para saber começo, meio e fim do trabalho. 3. Escolha o método que vai utilizar de acordo com os cargos que pretende descrever. 4. E, por fim, escolha as pessoas que participarão desse trabalho. Alguns profissionais se especializam nesse assunto, tornando-se analistas de cargos. Em algum momento desta aula, você pode ter se perguntado, para que tudo isso? Pela nomenclatura do cargo, não sabemos o que a pessoa faz? Por exemplo, o porteiro é o porteiro e fim de papo. Não necessariamente, embora a nomenclatura indique de uma maneira geral o que se faz no cargo. Em cada organização, os cargos adquirem características próprias para atender às necessidades dessa organização. Dificilmente um analista de RH em uma empresa faz exatamente a mesma coisa que o analista de RH de outra empresa. Portanto, cada empresa deve ter seu próprio manual de descrição de cargos. E mais, esse manual deve ser atualizado periodicamente, na medida em que novos cargos vão sendo criados e que novas funções vão sendo acrescentadas a cada cargo. Antes de terminar, vamos praticar com um exercício. Para cada afirmação que eu fizer, você escolhe no telão se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A nomenclatura do cargo descreve exatamente a função exercida por ele. Cargo é o conjunto de deveres e responsabilidades que um funcionário tem dentro de uma empresa. Descrição de cargo é o processo que usamos para definir os deveres e responsabilidades do ocupante desse cargo. Muito bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Esta aula teve como objetivo ensinar-lhe o conceito de cargo. Com base nesse conceito, procuramos conscientizá-lo da importância de se ter a análise e descrição de cada cargo da empresa. Com isso, é muito mais fácil substituir um funcionário que sai, afinal, sabemos exatamente o que ele fazia. Para uma eficiente descrição e análise de cargos, é recomendável seguir os passos que foram descritos durante a aula. Em sua apostila, temos todo o conteúdo, além de informações adicionais a respeito desse assunto. Nossa aula termina aqui. Como você já sabe, sua apostila é parte fundamental em seu aprendizado. Por isso, tenha-a sempre em mãos. Através dela, você poderá tirar dúvidas e rever os conceitos ensinados sempre que achar necessário. Até a próxima aula!